Oiê, eu tô aqui perto da Cidade das Artes e das Ciências, em Valência. Ah, não sei se dá pra ver, é lá no fundo. Não, cadê? Ali. Ah, não vai dar pra ver. E eu também não vou caminhar até lá não, porque agora tá na hora da siesta. E eu vou sentar debaixo de uma árvore e ter uma conversa com você. Porque inclusive que eu tô carregando um carregador do celular, né? Porque quem tem iPhone sabe que existe esse problema neste tipo de aparelho. Só que eu quero relatar uma coisa, na verdade, muito triste, mas nós vamos fazer uma reflexão sobre. Ignorem o meu cabelo que tá parecendo com essa árvore aqui, ó. Que legal, né? Vou sentar aqui debaixo. Olha isso, gente. Olha. Bom, a conversa é a seguinte. Eu tava almoçando e eu até fiz um story sobre isso. Não sobre estar almoçando. Mas é porque enquanto eu almoçava num bar aqui, tinha uma matéria na televisão falando de um caso horrível que escandalizou a Espanha esses dias, de um menino que desapareceu, aí depois ele foi encontrado, ele estava no porta-mala da madrasta dele. Caso horrível, horrível. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Bruna, minha amiga que mora aqui, na Espanha, que ela relatou de um filme que ela assistiu de um cara que era correspondente de guerra e ele tentava falar com as pessoas, né, com o público que assistia ou que lia o jornal dele sobre os horrores da guerra, e no final ele chegou à conclusão assim, não, mas as pessoas elas assistem essas coisas almoçando, elas suspiram, falam que pena e desligam a televisão e vão seguir a vida delas. E aí eu me senti nesse momento fazendo isso, eu assistindo uma coisa horrível, eu almoçando, e aí eu pensei assim, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesse caso, né? E aí mandei mensagem pra Bruna, falei assim, Bruna, eu entendo essas pessoas que elas assistem, almoçando, depois ligam e tal. O que a gente vai fazer? A gente só conhece soluções a longo prazo, que é tipo compartilhar amor, estimular a educação das pessoas, a solidariedade. Soluções a longo prazo a gente conhece e a gente deve estimular ao máximo. Mas e as soluções a curto prazo? O que fazer agora? O que fazer agora diante de umas guerras, diante de coisas horríveis? O que a gente pode fazer? E aí ela falou, realmente essas coisas a gente não é estimulado a pensar assim. E eu falei, mas inclusive a imprensa que ganha tanta audiência quando mostra cada tragédia dessa, mostra e remostra, né, e fica alimentando aquilo, por que ela também não estimula esse pensamento na gente? Por que ela também não tem grupos que ficam exatamente estudando como as pessoas poderiam encontrar soluções mais imediatas para um problema? Nem tudo a gente vai conseguir resolver, mas se ela conectasse as pessoas certas, quem sabe ela já não conseguiria ajudar ou amenizar alguma situação. E não só coisas que a gente deveria fazer ou que a gente poderia fazer, mas coisas que a gente deveria parar de fazer, tipo alimentar algumas indústrias que acabam patrocinando guerra, né? A indústria do petróleo, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, gente, a mídia, ela tem uma responsabilidade nisso. Se ela tá ganhando com isso, ela tá ganhando em divulgar essas coisas, ela tem uma responsabilidade também em tentar encontrar essa solução. Claro que todos nós, como seres humanos, a gente tem essa responsabilidade. Mas a mídia, ela ganha com essas coisas. Porque também existe um lado meio mórbido do ser humano de ficar vendo isso. E existe uma vaidade muito esquisita de que quando a gente vê alguém sendo muito mal e cruel, a gente acaba se sentindo assim, muito uma boa pessoa, né? Já que eu nunca mataria uma criança, já que eu nunca, sei lá, faria uma chacina, então eu sou uma boa pessoa, porque eu não faço isso. Olha que pessoa horrível que fez isso. E não, na verdade, a gente só não é o pior monstro que existe, mas a gente pode ser muito melhor sempre. Então eu fiquei pensando assim, o jornalista, ele tem sempre que se perguntar o porquê. Claro que existem, né, os vários porquês, onde, porquê, quando, nananã, que são as questões do jornal. Eu sou jornalista também. Mas ele tem sempre que se perguntar o porquê de contar aquela história. Porque se ele vai contar só para as pessoas ficarem chocadas e não poderem fazer nada, não sei até onde que vale a pena contar aquela história. Até porque histórias chocantes tem aos montes, aos montes. Eu me recordo quando teve aquele caso dos Nardoni, né, que a menina caiu da janela e tal.
Pouco tempo depois eu fui assistir um tribunal do júri em Belo Horizonte, que era um caso muito parecido, só que eram pessoas extremamente pobres, assim, que estavam abaixo da linha da miséria. E esse caso não foi pro jornal, e eu ficava sempre me perguntando assim, por que alguns casos vão pro jornal e outros não, sendo que a gente não pode fazer nada em relação àquilo, aquilo só choca. E aí? Porque existe uma questão que é importante. Tem alguns casos que a gente não pode fazer nada, mas eles servem como alerta para a gente ficar atento para que não aconteça de novo. Pode ter esse porquê também. Agora, nesses casos assim, né, de madrasta que matou o menino, que o padrasto, o pai, não sei o quê, que alerta que eles estão dando? Além de que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas com quem a gente deixa as crianças. Acho que bastava dizer isso, gente, toma cuidado com as pessoas com quem vocês deixam as crianças, porque nem todo mundo é confiável. Agora, né, quando é padrasto e tal, a gente tende a pensar que vai ser uma pessoa confiável. Se é só pra chocar, eu não vejo sentido. Tanto é que na minha casa não tem televisão, e eu não faço mais questão de ter televisão na minha vida, porque se for para ser desse jeito, esse desestímulo à vida, porque na verdade a gente perde a energia quando vê essas coisas, fica tendo pesadelo e tal, e ao mesmo tempo se sentindo completamente impotente. Ai, não pude fazer nada. Aconteceu mais uma tragédia e eu não pude fazer nada. Era este o raciocínio que eu queria fazer com você que está aí assistindo, aqui debaixo dessa árvore. Porque é importante uma cidade arborizada e que tenha paz suficiente para que a gente possa ficar fazendo esses raciocínios assim, não é mesmo? Então tá, galera, um beijo pra você.